A Universidade Federal do Rio Grande do Sul dá as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Hoje, a URGS realiza um dos eventos mais importantes de seu calendário, a Aula Magna. Em poucos instantes, aqui neste palco, vamos receber a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para falar sobre o tema Violência contra a Mulher, desafios contemporâneos e caminhos para o enfrentamento. Queremos registrar a presença e agradecer a todas as pessoas que nos prestigiam, começando pela nossa comunidade universitária. Saudamos todas as estudantes e os estudantes de graduação, de pós-graduação, de educação básica da URGS, e aqui estendemos o agradecimento aos discentes, representantes dos diretórios e centros acadêmicos da universidade. Saudamos também as servidoras e os servidores docentes e técnico-administrativos que nos prestigiam, bem como as profissionais terceirizadas e terceirizados da nossa universidade. Registramos e agradecemos também a presença da reitora da URGS, professora Márcia Barbosa, dos conselheiros e conselheiras dos nossos conselhos superiores, CONSUM, CEP, dos integrantes da administração central, titulares e vices das nossas pró-reitorias, superintendências, secretarias e coordenadorias, e dos diretores, diretoras, vice-diretores e vice-diretoras das unidades acadêmicas da URGS. Queremos ainda registrar a presença dos nossos ex-reitores, professores Elgio Trindade e Vrana Panizzi, que também são nossos, e dos demais professores e técnico-administrativos em educação eméritos aqui presentes, Aldo Melender de Araújo, Celi Pinto, Horácio Dottori, Ilga Schauren, Luiz Otávio Luz Soares, Cídia Jaques e Valberto Chuvas. Também registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: desembargador Eduardo Uhlen, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os vice-presidentes do TJRS, desembargadores Cláudio Luiz Martinevski, Rosane Vander da Silva Bordache, da deputada federal Maria do Rosário, neste ato representando a Câmara dos Deputados. Da secretária de Estado da Mulher Adjunta, Viviane Neri Viegas, representando aqui o governador do Estado, da Procuradora-Geral Adjunta de Pessoal e Serviços Públicos do município, Juliana Cucciarelli, representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Da reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Jennifer Safi. Da Procuradora Regional Federal da 4ª Região, Bianca de Freitas Mazur. Da Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria-Geral do Estado, Paula Ferreira Krieger. A coordenadora do Centro de Estudos de Direito Municipal, Daniela Copé, Geral do município de Porto Alegre. Do vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 4ª Região, Ricardo Carvalho Fraga, representando este tribunal. A Márcia Guedes, representando a Defensoria Pública do Estado. André Ricardo Coupo Marquesan, Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A Samira Renzete Bernardi, vice-presidente social da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul. Da secretária-geral adjunta da OAB-RS, Regina Pereira Soares, aqui representando o presidente da OAB, Leonardo Lamáquia.
da presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias. Do decano da Escola de Direito e Relações Internacionais da Unicinos, Miguel Tedesco Vedi, dos coordenadores gerais do DCE da URGS, Niara de Luz, Júlia Gomes e Vitor Silveira. Da diretora de Assuntos da Carreira do Magistério Superior da Ardurgs, presidente da Atens URGS, Seção Sindical, Camila Mokvazanini. Do diretor de projetos da nossa Fundação de Apoio, a FAURGS, Lívio Amaral. A diretora-presidente da Fundação Empresa Escola de Engenharia da URGS, Ângela Danilewicz, e do presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Ricardo Machado Xavier. Da presidente do Instituto E Se Fosse Você, Manuela Dávila. Neste momento, convidamos para subir ao palco a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa. Boa noite, gente. Boa noite, gente! Não foi sem profunda emoção que recebi uma resposta da minha ousadia de convidar esta ministra para estar aqui conosco. E quando recebi o sim, quase chorei, gente. Quase chorei. E era todos os dias aquela expectativa de ela vai cancelar. Todos os dias. Mas, felizmente, isso não aconteceu. E a gente tem a oportunidade de estar aqui entre nós, essa ministra que é única, porque, infelizmente, é a única mulher em um grupo de homens. Tenho certeza que isso vai mudar em algum momento, espero que seja logo. E não vou eu gastar o tempo, porque a gente está aqui para escutá-la. Com nós, a ministra, essa mineirucha, Carmen Lúcia. Convidamos para subir ao palco a diretora da Faculdade de Direito da URGS, professora Ana Paula Mota Costa, que irá fazer a apresentação da nossa convidada. Bom, eu e a reitora não combinamos nada sobre cor. Foi a sintonia. Boa noite a todas e todos que estão aqui. Cumprimentar de modo especial, claro, que a ministra Carmen Lúcia e a nossa reitora Márcia Barbosa, mas também saudar todas as autoridades no nome delas e saudar de modo especial a comunidade da Faculdade de Direito e do mundo jurídico, que muito disputou por estar aqui, lugares e que alguns e muitos estão nos assistindo desde lá da faculdade. A liberdade
não é salvo-conduto para a violência. Democracia não é capricho, é conquista. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvidas. Quando um ministro pediu a parte no julgamento, desde que rápido, porque nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas e nós queremos ter o direito de falar. Eu quero chegar aos 104 anos, podendo repetir como Cora Coralina dizia ao final de sua vida. Isso aqui foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. As pedras fazem parte. Eu quero continuar acreditando que nós somos capazes de superar e tirá-las do caminho, para não ferir os pés, mas continuar seguindo. Não podemos construir uma sociedade livre, justa e solidária, mantendo um quadro de violência contra a maior parte da sociedade, que são as mulheres. Parem de nos matar, porque nós não vamos morrer. Quero aqui apresentar a autora dessas frases, ditas muitas vezes durante os julgamentos do STF, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Nascida em Monte Claros, município da região norte de Minas Gerais, filha de Florival Rocha e Anésia Antunes, integra uma família de 7 irmãos. Formou-se em Direito em 1977 pela PUC de Minas Gerais, da qual se tornaria professora de Direito Constitucional posteriormente. É especialista em Direito de Empresas pela Fundação Dom Cabral e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, a mesma UFMG que em 2016 concedeu-lhe a medalha de honra daquela universidade. Foi procuradora do Estado de Minas Gerais a partir de 1983, ocupando inclusive o cargo de Procuradora-Geral do Estado, sendo indicada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal em 2006. Foi a segunda mulher a integrar o STF, hoje a única entre 10 ministros que compõem aquela corte. Cabe destacar que foi indicada na vaga do ministro Nelson Jobim, ex-aluno da Faculdade de Direito dessa universidade. Também foi a segunda mulher em toda a história da nação a exercer a função, depois da ministra Ellen Grace, também ex-aluna desta faculdade, assim como da terceira, ministra Rosa Weber. Entre as 3 mulheres que compuseram a Corte Suprema até os dias de hoje, é a única que não é originária dessa casa. Mas muito nos orgulha recebê-la aqui, ministra, nesta noite. E está, a partir de hoje, tornando-se parte dessa casa também. Além de frases contundentes e decisões coerentes, demonstra sempre princípios éticos e conteúdo erudito ao referir em seus votos várias leituras e estudos. Como ministra do Supremo Tribunal Federal, foi presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, de 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2013. Em agosto de 2022, foi reconduzida ao cargo de ministra efetiva do TSE e, em 2024, tornou-se presidente daquela corte. Enquanto presidente do STF, 5 vezes assumiu a presidência da República, no ano de 2018. Uma curiosidade. Foi também a primeira ministra a usar calça comprida durante a sessão plenária do STF, em 2007. Traje liberado às mulheres apenas a partir do ano 2000 naquela corte. Em 11 de setembro de 2025, a ministra proferiu o voto decisivo no julgamento da chamada trama golpista, que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros... e de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Foi a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente foi condenado por atos que atentam contra a democracia
Em seu voto, a ministra manifestou-se: o que há de inédito, talvez, nessa ação penal, é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, seu presente e o seu futuro. E segue a ministra: e apenas para terminar, eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós ainda estamos conseguindo manter o Estado democrático de direito. E todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso. E só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. Atualmente, segue exercendo sua função como ministra do STF, destacando-se entre seus pares por decidir com perspectiva de gênero, o que muito nos representa. Recentemente, assumiu a tarefa designada pelo ministro Edson Fachin de relatoria do Código de Ética daquele tribunal, função essencial nos tempos que vivemos. Sem mais me alongar, passo a palavra à ministra Carmen Lúcia, e como ela diz, que vem das Gerais, diz que gosta de prosa. Então, vamos prosar. Agradecemos à diretora da Faculdade de Direito, Ana Paula Mota Costa, pela apresentação. Gostaria de fazer o registro da presença da representante da Corregedoria Geral de Justiça, juíza Andréa Russo, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS, e também de Maria Conceição Lopes Fontoura, representante regional da Fundação Cultural Palmares, e de Brasil Silva Neto, diretor-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Neste momento, com muita honra, convidamos a ministra Carmen Lúcia para proferir sua aula magna. Nossa reitora está convidada a acompanhar a sua fala da plateia. Por favor, ministra. Boa noite a todas as pessoas presentes. Muito obrigada pela lembrança do meu nome para que pudesse estar aqui hoje. Quero fazer isso na pessoa da reitora, professora Márcia, professora Brana, e principalmente do presidente do Tribunal de Justiça, querendo com isso que cada um dos senhores e das senhoras se sinta pessoal, individualmente cumprimentado por mim. Eu vou dizer que se há, como acaba de dizer a professora Ana Paula aqui, que há alguns processos, uns tantos processos que me doem, de um Brasil que me dói, eu devo dizer que quando estou no ambiente de uma universidade e com tantas pessoas como todas e todos vocês aqui, este é o Brasil que me alegra. Porque o Brasil não é uma coisa só. O Brasil não é, nem tem de ser uma dor. O Brasil pode ser perfeitamente e haverá de ser um modelo de uma sociedade na qual pulse a justiça e a pacificação para todas as pessoas. Portanto, estar aqui não é nem um pouco falando retoricamente, mas falando verdadeiramente, o gosto que me dão, que eu tenho a honra de receber, para poder estar numa prosa, ainda que não tanto quanto eu gostaria, porque eu gosto mais de ouvir hoje do que de falar, mas que me dá a oportunidade de estar num ambiente que me faz permanecer acreditando no Brasil. E o Brasil é crível, e o melhor Brasil é possível. Há um Brasil que dá certo e muito certo, e o Brasil que ainda há incerto, por causa das tantas incertezas que ainda temos, no mundo de muitas e muitas incertezas, haverá de começar pela mudança que cada um de nós seja capaz de fazer, de promover e de, junto com os outros, fazerem. Eu, hoje de manhã, lembrava, numa conversa lá em São Paulo, que a minha é uma geração que, quando a gente, na luta contra a ditadura, se reunia depois de algumas desventuras, pedimos o fim da ditadura, o fim uma anistia ampla, geral e restrita. Não veio, a gente chorava, mas depois ia para o boteco, bebia, e aí resolvia todos os problemas do Brasil naquelas mesas, e no dia seguinte continuava com a outra luta, e aí pedimos, diretas já, perdemos, a história era a mesma, saía, conversava numa mesa de bar,
e nós resolvíamos todos os problemas ali na mesa. Claro que no dia seguinte a gente acordava com todos os problemas, mas a gente tinha tido solução. Pedimos depois uma constituinte exclusiva e não deu, e deu uma Assembleia Constituinte, pela qual o Brasil participou pela primeira vez, falou de constituinte pela primeira vez, conquistamos direitos que estão formalmente postos e que podem ser exercidos igualmente por todo mundo, e ainda há uma parte grande por fazer, porque a vida como a democracia se faz todo dia. E este fazer todo dia, junto com todas as outras pessoas, que é o nosso desafio, mas também a nossa grande possibilidade humana de nos mudarmos e de mudarmos e estarmos no mundo com o outro. Não é apenas aprender na cidadania, aprender nas nossas profissões, aprender nos cargos que exercemos no espaço público ou no espaço particular, a ser alguém, mas ser com o outro no mundo que nos demanda o tempo todo para sermos em conjunto, para sermos coletivamente, mantendo o prumo de cada um. Nós todos temos o direito igual à nossa dignidade, que é igual em toda pessoa humana, e temos o direito de ser únicos na nossa identidade, e precisamos ser respeitados por isso, cada um de nós. Então, queria agradecer a reitoria, mas no nome da reitoria todos, que se reúnem para a gente conversar sobre este tema, que é um tema tão candente como é todo tipo de violência praticada no Brasil, especialmente neste caso e para este fim específico, a violência de gênero, que é algo estarrecedor. Portanto, eu queria começar fazendo as minhas observações basicamente em 3 itens, sobre democracia e paz, depois paz e violência contra o gênero feminino, contra o gênero que não é aquele que tem o comando, a direção do poder no Brasil. E vou começar dizendo uma coisa: eu sou francamente lutadora para uma sociedade de iguais, mulheres e homens. Eu não quero nenhum tipo de luta, nem de guerra, nem belicosidade contra os homens. Eu acho que nós nos compomos bem, nós precisamos viver em conjunto, e não é fazendo que o outro seja um adversário, menos ainda um inimigo, até porque, e aí é um depoimento só pessoal, eu imagino que uma sociedade sem homem deve ser chaterésima. Eu não queria viver nessa sociedade. Acho homem um ser humano interessantíssimo, agradabilíssimo, que nos dá muitas alegrias. Claro que às vezes nos dá tristeza, principalmente quando vai embora, quando a gente ainda queria que ele ficasse, e isso, homem brasileiro é assim. Mas nós queremos não ser desvalorizadas, não ser desigualadas e, principalmente, não sermos objeto, e não é nem sujeito, mas objeto de violências permanentes, como tem acontecido, desta forma cruel, desta forma bárbara e desta forma contínua, como nós estamos vendo a cada manhã, a cada meio-dia e a cada noite no Brasil. Não é possível continuar. Por isso é que eu dizia, e a professora Ana Paula lembrou, parem de nos matar, porque nós não vamos morrer. Decidiram que iam nos matar, nós decidimos que não vamos morrer. Portanto, nós precisamos de resolver essa equação. E vamos resolver essa equação no benefício das meninas e dos meninos que devem viver sem ter nenhum tipo de susto, menos ainda de medo, de que ela não é igual a todas as outras pessoas humanas. Não é isso que é a conquista civilizatória, mais do que isso. Não é isto a conquista mínima de humanidade, e que é preciso que a gente realmente pense sobre isso e supere esse estado de coisas que, em relação a nós mulheres, o Brasil vive um estado de violência inconstitucional permanente. E não é contra uma nem contra a outra, é contra todas nós. Ninguém violenta uma mulher. À maneira de John Donne, eu não pergunto por quem os sinos dobram, eles sempre dobram por mim. E eu sei que dobram todas as vezes que uma mulher é violentada, ameaçada. Principalmente agora nós temos estes assassinatos alucinantes todos os dias, em que neste ano de 2026, um assassino diz: mas eu era quem fazia o provimento da casa, a ela cabia me servir. Quando isso se tem em 2026, alguma coisa está completamente errada e fora de ordem, e nós precisamos saber qual é a ordem.
Por isso é que eu gostaria de centrar as minhas observações de forma articulada, primeiro, em democracia e paz. Nós precisamos de uma construção democrática, a Constituição é imprescindível, nós temos uma boa Constituição, ela não é perfeita, nós, juízes e juízas, e falo por mim, não falo por nenhum outro magistrado, somos 18 mil juízes no Brasil, aproximadamente, juízas e juízes, falo por mim. A justiça que nós temos é a justiça humana, e o ser humano não é perfeito. A obra constitucional é uma obra humana, ela não é perfeita, mas ela é ótima na minha compreensão, e eu digo isto com muita tranquilidade, considerando que, pela interpretação, nenhuma Constituição no planeta Terra é perfeita. A nossa também não, mas a nossa foi feita com a participação de toda a sociedade brasileira. Eu fui estudante de Direito, fiz prova de Direito Constitucional em 1977 com o Congresso fechado. Portanto, eu sei fisicamente a memória da ditadura. Eu sei o que significa não poder falar com medo de que alguém estava na sala de aula nos espiando, vigiando, para que a gente só pudesse dizer aquilo que convinha a quem detinha o poder, quem era dono do poder no Brasil. Nós temos uma sociedade hoje na qual as pessoas falam, as pessoas podem falar, as pessoas podem se manifestar e se manifestam, e o que é preciso é saber que toda manifestação precisa de respeitar a igual condição da outra pessoa. E é isto viver em democracia. A Constituição brasileira, desde o seu preâmbulo, enfatiza a liberdade, eu diria, seriam as liberdades, todas elas. Mas, principalmente hoje, e era sobre isso a minha prosa hoje pela manhã, a Constituição mudou o Brasil, essa Constituição de 1988, porque ela nos propõe a libertação, uma ação permanente pelas liberdades. A liberdade não acaba, ela não vive num escaninho, ela não se comporta numa gaiola. Não é aquilo que está posto na Constituição, é o que nós conquistamos permanentemente, porque a vida é um movimento de libertação permanente. Eu sempre me lembro do que é, lembro para mim, principalmente para estudantes em sala de aula, o que é o movimento da vida humana. O bebê está no berço, os pais dizem, fica aí, não há nenhum problema. Se tiver fome, chora. Uma hora ele resolve sair do berço. Ele amplia o seu espaço. Pode sair do berço, mas não pode sair do quarto. Pode sair do quarto, mas não sai para a rua, não, que é perigoso. E depois, pode sair até da sala, mas não atravessa a rua é perigosa. A gente vive de expandir, de se libertar. Depois a gente atravessa a casa, atravessa a rua, atravessa a cidade, atravessa o mundo, atravessa a vida. É este o nosso movimento vital, de nos libertarmos de nós mesmos. Mas isto vale do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista sentimental, porque a gente vive desta libertação permanente. Por isso é que a democracia impõe o respeito à pluralidade, porque não é falando com os iguais que você cresce, aprende e ou ratifica o que você pensa, ou muda o seu modo de pensar porque alguém te disse algo que você não tinha imaginado antes. É o diferente que é a riqueza que pode fazer com que você se transforme, se liberte de quem você foi ontem. Se liberte ou se reafirme até. Mas é preciso que, democraticamente, haja espaços de libertação, que é o que a Constituição assegura. Quando se fala em igualdade de oportunidades, é para que cada pessoa possa ter esta condição de, cada vez mais, ser aquilo que ela quiser ser. E eu digo isso porque, se a gente não se respeita e não respeita a outra pessoa, nós nos fechamos, eu vou pôr no diminutivo, não para diminuir a palavra, mas num mundinho, numa bolha, da qual, e hoje se fala tanto contra o sedentarismo, eu digo, ao sedentarismo, que você se mantém assentado e sem movimento, e ao sedentarismo das almas, e ao sedentarismo do raciocínio, em que a pessoa se mantém num único pensamento,
acha que está certo, se aferra a isto e não quer mudar. Nem porque eu acho que mudança seja fácil, que não é. Tente mudar o lado da cama que você dorme. No meio da noite você volta, porque o travesseiro já tem a forma da sua cabeça. E você será sempre aquilo mesmo que um travesseiro, que um pedaço de uma almofada conforma você, ao invés de você fazer com que as coisas se alterem para se ajustar a você. Este movimento é o movimento democrático da vida. E este movimento com o outro é exatamente essa possibilidade libertadora que, com base num direito que te assegura quais são os papéis que você pode desenvolver e em que largueza você pode desenvolver respeitando o outro, que fazem com que a gente tenha uma vida muito melhor. Isto para a gente viver em paz. Eu até digo, para viver com um pouco de sossego. No Brasil, nós temos, faço um parênteses aqui, no direito tributário, o princípio da não surpresa, que é assim, você não pode chegar em casa hoje e ter um IPTU para pagar, porque você já pegou o IPTU de 2026. Por isso a Constituição vem e diz assim, para você se planejar, para você não ser surpreendido, porque senão o município vai te cobrar um imposto que você não tinha planejado, não tinha se planejado para pagar, para prover, para pagar. Ele diz, tem que ter um período antes para o cidadão, na condição de contribuinte, planejar, esperar e saber que ele tem essa obrigação ano que vem. Então, se alguém já pagou IPTU de 2026, chegar outro boleto na sua casa, não paga porque é inconstitucional, simples assim. Não posso ser surpreendido. E isso no direito tributário chama o princípio da não surpresa. Eu digo que no Brasil eu estou aspirando o princípio do não susto. Porque aqui a gente pode morrer de susto, de tédio não periga. Todo dia de manhã tem uma novidade. Nós, professores, e mesmo os professores de direito constitucional, que deveria ser menos instável, o texto constitucional, mas o contexto político institucional é tão dinâmico no Brasil que todos os dias eu tenho que ver para onde que eu vou, na véspera da aula, preparar e preparar de novo, porque pode ter um susto pela frente. Também porque a democracia hoje vive no mundo inteiro, e não apenas aqui, mas, claro, eu sou cidadã aqui, servidora pública aqui, professora de direito aqui, a minha primeira preocupação é com este meu espaço. Para dizer que nós temos preocupações inéditas e nós temos desafios, principalmente vocês, as mais jovens, os mais jovens. Nós temos pelo menos 3 desafios, com 2 dos quais a humanidade nunca tinha sido indagada, questionada, e, portanto, nós vamos ter que criar, recriar, reinventar uma forma de convivência. Primeiro, nós temos a questão ambiental e climática. Nós estamos chegando ao ponto do não retorno, e o ser humano não tem fisicamente as condições para superar 60, 65 graus. Este ano, no mês de janeiro, nos primeiros dias de janeiro, um bairro no Rio de Janeiro chegou a mais de 55 graus, ou a sensação de mais de 55 graus. O corpo humano não está preparado para isso. E fomos nós que levamos a essas condições. Eu sempre digo que a natureza, como a democracia, é feminina. É bom prestar atenção, porque nós, as femininas do mundo, nós não levamos desaforo para casa. A gente aguenta, depois devolve. É melhor prestar atenção. A natureza não aguenta desaforo. Nós fizemos desaforos com ela e agora ela está dando retorno. O Brasil, que tinha um ótimo clima, hoje tem os seus problemas climáticos. Este não é um problema só do Brasil, este é um problema do mundo. Mas cada um de nós precisa mesmo de fazer sua parte e pensar sobre isso e ver como nós podemos fazer para reverter este quadro. Isso é inédito. O ser humano não se preocupava com a possibilidade de extinguir o planeta. Hoje nós sabemos que podemos chegar a isso, e não é teoria, e não é achismo, este é um dado da ciência, ponto. Nós precisamos de responder a isso. E não é também inédito, só para se ter uma ideia, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que se aposentou em 1910, foi o mais novo ministro do Supremo,
com 29 anos, não tinha idade mínima naquele período, no início da República. Em 1910, quando ele saiu do Supremo, ele escreveu um livro, e nós citamos, hoje, em 2026, o que ele citava sobre a Amazônia. Ele dizia, vão acabar com a Amazônia e podem acabar com o Brasil. Os crimes que ele denunciava são crimes que têm outros nomes, mas que estão lá na obra Organização Nacional de Alberto Torres. E nós nada fizemos. O segundo problema, inédito, o primeiro não inédito na sua existência, mas inédito na sua extensão. O segundo são as novas tecnologias, especialmente as telinhas que nos dominam. O menino está no quarto, com o seu dedinho que parece algo autônomo, de tal a rapidez que esses meninos conseguem ficar com essas maquininhas, com essas telinhas o tempo todo. Acha que está conversando e que arrumou um amigo do outro lado do mundo. Não sabe se é um bot, não sabe se é uma máquina, não sabe se é uma inteligência artificial. O irmão dele está chorando no quarto ao lado. Ele não sabe do irmão, mas sabe da tela. Este não é um problema civilizatório só, este é um problema humanitário. Nós estamos falando disso, do sequestro da nossa capacidade de raciocinar, de ser livre, principalmente de escolher como cada um de nós quer, se não ser feliz, pelo menos ter as alegrias da vida, segundo a sua própria vocação, talento e vontade. Porque nós copiamos ou nós aderimos. Nós fazemos o que os outros mandam, sem sequer prestar atenção, que comemos coisas que nos mandam sem a gente perceber, repetimos coisas que nos mandam sem a gente perceber, ou sem se aprumar, sem prestar atenção em si mesmo, para imaginar o que você quer, e, principalmente, sem os contatos. A minha geração sofreu, no caso brasileiro, com muitos problemas, inclusive problemas políticos. Mas a gente tinha a reunião, a gente tinha a conversa, e as músicas que a gente cantava nas nossas cantorias era: você me abre seus braços e a gente faz um país. Porque um país se faz com abraços, de braços dados, não com separação, não de forma egoísta, cada um dentro de um quarto. Não se constrói uma sociedade, não se constrói uma nação, não se constroem os afetos. Nós temos que reverter esta questão da máquina, das máquinas que estão dominando. Que máquina foi feita para que a gente dominasse e tivesse uma vida melhor, resgatando a nossa capacidade afetiva. Eu preciso de uma democracia afetuosa. Eu preciso de uma democracia que cumpra o que está no preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988. Fraterna, pluralista e sem preconceitos. Nós continuamos a ter uma sociedade de muitos egoísmos, sem nenhuma capacidade para o plural, para o diferente, ou com pouca capacidade para isso, e, principalmente, não solidária, mas egoísta. É preciso que a gente reverta isso, e aí nós teremos, não um Estado democrático, mas uma sociedade democrática. E nós temos capacidade para isso. E aí eu queria falar por que a democracia é que pode nos conduzir a uma sociedade em paz. Porque quando somos iguais na nossa dignidade, nós não temos por que combater ou guerrear. Porque o outro é um igual. Porque é preciso que a gente preste atenção nisso. Eu fico vendo que, quando eu era menina, eu sou do norte de Minas, como a professora Ana Paula gentilmente lembrou, na cidade do interior, minha mãe ensinava que, se eu tivesse algum problema na rua, eu chamasse um adulto. Os problemas que a gente podia ter eram um cachorro louco, era um bêbado com um pedaço de pau, que eram problemas. O rio trazia uma cheia. E ela dizia: chame um adulto que ele te ajuda. Agora eu fico vendo os meus sobrinhos, com os meus sobrinhos netos, avisarem para os filhos: se você sair da escola e eu não tiver chegado ainda, não converse com ninguém. E se algum adulto se aproximar, não converse com ele. Nós
me ensinaram a confiar no outro. Pelas condições que nós estamos vivendo, e não acho que seja errado o que os meus sobrinhos fazem, acho que é muito desgastante, muito infeliz eles terem que fazer isso, mas eles estão ensinando as crianças a desconfiarem. O princípio fundamental da democracia é a confiança. É preciso que se confie na outra pessoa. É preciso que o princípio seja que ela age de boa fé com você. Nós estamos construindo a desconfiança como base das nossas relações. Outro dia eu perguntava para um pesquisador, não confiam nisso, não confiam naquilo, não confiam no poder público, não confiam... Eu disse, mas ele confia na família dele? A pessoa que não confia na estrutura institucional do Estado brasileiro hoje, que está de acordo com a Constituição, com os problemas que precisamos todos sempre de enfrentar para aperfeiçoar as instituições, e que é normal, que sempre foi assim. Mas ela confia no trabalho dela? Ela confia na empresa na qual ela trabalha? É preciso que a gente saiba disso para ver quais as providências nós temos que tomar de maneira objetiva para superar um nível de desconfiança tão grande. Porque é muito ruim você viver sempre tendo que desconfiar do outro. E aí você não vive em paz. E eu não estou pedindo a paz mundial, não estou a paz de espírito, de você poder ter sossego para ir dormir, não achando que pode acontecer alguma coisa de ruim. Porque está vivendo um estresse permanente que adoece as pessoas, que adoece fisicamente, que adoece psicologicamente, que é o que nós vimos no período pandêmico. Todo mundo desconfiava que podia uma hora ser acometido pela doença. Então, você se isola, porque era necessário no primeiro momento, e este isolamento era pela desconfiança mesmo do que podia te abater. Mas isto foi um dado para a gente até aprender, e parece que não aprendemos. Paralelo a isso, nós, mulheres, não gostamos, desde sempre, de guerras. O Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, foi criado, havia uns tantos eventos que poderiam ser levados em consideração para efeito de se marcar um dia que era preciso refletir, propor e, principalmente, ver o que se pode fazer para que as mulheres tivessem melhores condições de vida e condições de igualdade, que é o que a gente busca hoje. Mas, basicamente, o 8 de março, por causa da experiência das soviéticas, que, em 1917, período da Primeira Guerra Mundial, saíram às ruas, nas piores condições de clima, em São Petersburgo, pedindo pães para os nossos filhos, paz para os nossos homens. Nós, mulheres do mundo inteiro, continuamos pedindo pães para todas as crianças e adultos, e velhas e velhos da humanidade, e paz para todas as pessoas poderem viver. Continuamos pedindo a mesma coisa. Já aprendi que guerra não dá lucro. Aliás, que a paz não dá lucro, a guerra dá lucro. Basta ver os interesses que movimentam as guerras. Basta ver o que se ganham com as guerras. Todo tipo de poder. Mas nós, mulheres, queremos este poder que é o da convivência humana. As mulheres não gostam porque os homens vão embora, os seus filhos vão embora, seus parceiros vão embora, as condições de vida ficam precárias. Em tudo e por tudo, movimentos sempre pela pacificação tiveram presença de mulher. Todos os movimentos que a gente olha. Não tiveram, depois, a história contada sob o olhar da mulher. Portanto, eu preciso de uma democracia que assegure a paz. E a paz é o oposto da violência. De todas as formas de violência. Porque quando se fala em violência, principalmente violência de gênero, basicamente se pensa em violência física. Hoje nós estamos aprendendo no Brasil todas as formas de violência que se praticam, especialmente no espaço doméstico, mas não só. No espaço público também é praticado muita forma de violência, de forma virulenta, de forma perversa, mas especialmente num lugar
que deveria ser o da sua tranquilidade, que você se vê tomado por uma violência abjeta, por uma violência bárbara, porque é isso que nós estamos falando. Ao invés de ter um processo civilizatório, eu tenho a barbárie voltando-se contra a mulher. Então, para que eu tenha paz, é preciso que a gente supere um estado de violência, um estado de selvageria, brutalidade e barbárie voltada a quem quer que seja. Neste caso, estamos falando, por causa do nosso tema aqui, violência de gênero. O primeiro dado é que nós, todas mulheres, conseguimos conquistar nessa Constituição de 1988 o direito formal à igualdade. Pouco antes da Constituição, 10 anos antes, nós tivemos a grande divulgação de feminicídios. Não tinha esse título de feminicídios, era o assassinato de mulheres, e que eram mulheres de classe média alta, porque, como eu dizia outro dia, houve morte de mulheres, continua havendo, que não saem nos telejornais, e que são gravíssimas, porque vitimizam várias vezes a mulher até se chegar ao último ato. Mas, de toda sorte, naquele momento, final da década de 70, e foi em Belo Horizonte, que algumas dessas mortes tiveram uma grande divulgação na mídia. E se dizia, mas é assim, porque o comportamento da mulher levava a isso. Num dos casos mais conhecidos e divulgados no Brasil, e depois de umas 3 mortes seguidas de mulheres em Belo Horizonte, um grupo de mulheres belo-horizontinas criaram o movimento Quem Ama Não Mata. E elas foram para a porta do fórum quando um desses assassinos foi julgado, para mostrar que nós, mulheres, não estamos de acordo com isso. Nós todas nos sentimos atingidas por isso. Naquele júri, o primeiro julgamento feito deste assassino, o advogado, um grande advogado, um enorme advogado brasileiro, a quem eu respeito muito, porque o advogado tem um compromisso com o interesse da parte, e ele não se confunde de jeito nenhum com a pessoa que ele está defendendo. E ele se valeu de uma teoria, que é uma teoria que, para nós mulheres, é absolutamente impossível de ser aceita. Ele disse, literalmente, naquele júri, que era ela, o comportamento dela, que tinha levado a ele fazer o que fez, o que era muito comum. Esta mulher estava assentada quando, tendo tido uma discussão, ele sai, volta e dá 4 tiros nela. Ela estava assentada. E a expressão que cravou nos jurados foi: ele não matou essa mulher. Ela praticou, estou colocando entre aspas, suicídio por mãos alheias. E ele foi absolvido, saiu do fórum aplaudido e teve festa nessa noite. Isto levou um grupo de mulheres, no processo constituinte, a formar a chamada bancada do batom. Nós queremos, nós mulheres, ser reconhecidos nos nossos direitos. Vou dizer, nós continuamos querendo. Não foi só em 1988, não está acabado porque está reconhecido na Constituição. Porque em direitos formais, nós estamos em condições iguais. Em direitos substanciais e no dia a dia, não. Continuamos a ser desvalorizadas, continuamos a ser tratadas como desvalor, continuamos a ser destratadas social, política e profissionalmente. Esse quadro de falar que a culpa, entre aspas, é da mulher, vem de sempre. Se a gente pegar a história da humanidade, não chegamos aqui por acaso. Isto foi planejado, estruturado, institucionalizado, e eu sou de uma geração que ainda escutou as histórias da gata borralheira. A gata borralheira ficava no borralho, lá é o seu lugar, o borralho. E fique quietinha, porque aí, se aparece um príncipe, ele gosta de você e tira você de lá. Isto é um movimento que passa de forma insidiosa, subreptícia, não fale, e tudo o que é passado vem
sem que a gente raciocine, até porque essas histórias não são contadas como quando crianças. Então, tudo que é estruturado, eu lembro muito da questão da música, que eu adoro, mas é assim, nós mulheres aprendíamos piano. Meus irmãos aprenderam violão, bandolim, claro, põe debaixo do braço e vai para a noite. Você não vai para a noite, minha filha. Até como eu sou de uma família que eu sei que não é a média, eu fui interna no colégio de freira e depois papai montou uma casa para os 7 e ficava a 800 quilômetros dali. Então, podem imaginar que, claro, no dia que ele chegava era tudo arrumado, tudo certo, ninguém fazia nada fora do padrão. E quando ele não estava, que era 90% dos casos, era uma grande festa a minha casa. A gente tinha batucada, tinha todo mundo tocando tudo, até de madrugada. Mas eu sei que isso não é a média. Eu sei que a média é essa. E há poucos dias atrás eu escrevi um artigo que era salto alto e bola de meia. Por que nós, mulheres, desde, basicamente, final do século, vamos pôr o século XIX, temos sapatos tão desconfortáveis, mas bonitos? Nós aprendemos a gostar de sapatos, e tem gente que tem 50 pares de sapato, coisa que eu nunca entendi, não é porque eu não posso ter, não posso mesmo, reconheço. Mas, para que 50 pares de sapato se você só tem 2 pés? Não sou capaz de entender, mas também não quero entender, não, tenho muita coisa nessa vida para entender, para perder tempo com isso. Só não entendo por que nos incutem que nós gostamos de sapato de bico fino, que são desconfortáveis, que machucam os pés e que representam o desconforto de a gente não poder sair andando depressa, andando em qualquer lugar. É porque você não sai e vai para qualquer lugar, minha filha. Os sapatos dos homens são confortáveis, são fáceis, ele anda, ele corre, não tem salto. Tem até um saltinho quando os homens são menores, eles a maneira de... É verdade, eu aprendi que o tal saltinho foi Napoleão Bonaparte que criou, eu acho isso impressionante. E teve um presidente da República no Brasil também, que, como o chanceler era muito alto, ele também passou a usar sapato, que ele detestava as fotos, que ele saía lá embaixo e a chanceler lá em cima. A parte dessas vaidades, é só a gente prestar atenção. Por que eu tenho que usar sempre o sapato que é conveniente para um homem olhar e achar bonito? Alguns nem olham para o pé da gente. Quando olha, é para olhar descalço, em geral. Então, para que isso? Mas é porque você não sai, você não vai sair o dia inteiro. Vai, nós vamos. A minha geração sai o dia inteiro, eu saio de casa às 7, chego em casa às 10 da noite. Por que eu tenho que usar sempre algo desconfortável? É porque você está no lugar errado. Não! É porque nós descobrimos que nós queremos ter os nossos próprios pés, os nossos próprios passos, nos caminhos que nós traçarmos, e no final da rua queremos até voar. Ponto. Agora, nós nem nos damos conta. Nós continuamos a não nos dar conta dessas diferenças, que não tem a ver nem com as condições físicas, para a gente viver bem, estar confortável e, portanto, poder disputar em igualdade de condições as oportunidades que vierem nas profissões que a gente quiser ter. E não somos, Rita Lee tinha razão em muita coisa, não somos gatas borralheiras, não somos mais essas mocinhas que querem ficar num lugarzinho quietinha, bonitinha, até que apareça o príncipe encantado. Nós queremos o príncipe desencantado, que já perdeu o encanto e que agora somos todos iguais. Essa condição foi posta na Constituição depois daquela luta de mulheres que chegaram ali. E quando eu digo que as mulheres foram historicamente invisibilizadas, eu dou testemunho do que fizeram da história do Brasil. Imagino que as senhoras e os senhores aqui não tenham estudado como eu só estudei, porque era de Minas, que quando a gente estuda, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que é um movimento que teve repercussão nacional, e por isso a gente estuda, todo mundo ouve falar do Tiradentes, aliás, o único herói que tem um dia dedicado a isso e tudo mais, e alguns inconfidentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Mas as reuniões dos conjurados eram feitas na casa de Dona Hipólita Jacinta, que era quem recebia, traduzia para todos os documentos da independência das colônias
Era uma pessoa que tinha posse suficiente para esconder alguns quando começaram a ter problemas com os conjurados. Foi ela que teve notícia que o Tiradentes poderia ser preso e, portanto, ela escondeu na casa de uma comadre durante um tempo o Tiradentes. E foi Dona Hipólita Jacinta que interceptou a primeira delação premiada, que já existia, ninguém imagina que seja novidade também, do próprio marido. E ela interceptou com a frase que nós, mineiros, estudamos nas escolas, mas só nós estudamos, que ela dizia, quando interceptou a delação: mais vale morrer com honra que viver com desonra. Eu não aceito dentro da minha casa isso. Essa mulher não era mencionada em nenhum documento até 1999, quando o então governador de Minas, Itamar Franco, resolve incluí-la entre aqueles que foram conjurados e que precisava de ser reconhecido. E o ano passado, o presidente Lula reconheceu por lei a condição de heroína da pátria. Eu estou falando de 1999, 2025. Um dia uma pessoa me falou assim: mas eu lembro da Inconfidência da Musa. Não, Musa, meu filho, Musa pode. Musa pode, é calada. É uma gata borralheira que mudou de gata do borralho para gata da janela. É só isso, só mudou de lugar. Mas continuou lá, caladinha, bonitinha, do jeito que queriam que ela fosse. Essa mudança, ela é cultural. Não é por decreto que vem, não é por lei que vem, mas as instituições precisam de funcionar para mudar, para a sociedade mudar. É preciso que a gente organize-se e faça-se protagonista de sua história. A história tem a tendência a repetir fatos e a não interpretar aqueles que não sejam coerentes com o que quem está no poder acha que é o melhor para se fazer. Na Constituinte de 1987-88, se incluiu o inciso 1 do artigo 5º. O artigo 5º trata dos direitos e garantias fundamentais, e ali está: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. Entretanto, esse dispositivo, que me valeu tantos deboches quando eu entrava na sala de professores, bom, se são iguais, por que precisa de falar que são iguais? Porque vocês não nos respeitam, eu dizia. Porque na sala de professores de faculdade de Direito havia 2 professoras e todos os outros eram homens. Direito constitucional, então, porque a conquista é feita a pouco e pouco mesmo. Então, professora de Direito de Família tinha, como a médica, obstetra ou pediatra tinha, mas de outras especialidades. Não, minha filha, Direito Constitucional, você vai estudar, isso é ligado à ciência política, acho que você não... Como disse uma autoridade uma vez, me elogiando, na cabeça dele, a Carmen pode receber aqui na Procuradoria esse número grande de processos, porque ela dá conta de trabalhar mais que os procuradores, os homens, e ela pensa igual a homem. Então, ela dá conta. Acham que isto é um elogio. Não é? Quando eu era advogada, um cliente falou que não me pagava. Eu disse: mas então não recebo mais. Ele disse: mas mulher não escreve desse jeito, a senhora recebe um santo que baixa. E, portanto, falei: então pague ao santo, eu passo para ele depois, porque também de graça eu não posso continuar. Na verdade, é isso. E este preconceito contra a mulher, que precisa de ser passado, porque pode parecer algo banal, mas o preconceito passa pelo olhar. O preconceito passa pela forma de um homem se dirigir a uma de nós. E não imagine que, por ser juíza, eu não sofro, e quero usar o verbo que quero usar. Sofro. Na minha dignidade, a gente fala para um amigo, para uma amiga, fiquei indignada. Fui tocada na minha dignidade. Não imagine que, porque eu sou juíza, que não passo por essa situação, dia sim, outro também. Em todos os lugares. Eu canso de contar que, um tempo aí atrás, eu fui levar meu carro para uma oficina. Eu dirijo, mas eu não entendo mesmo de carro, mas eu adoro dirigir. E aí eu fui levar, chega uma mulher com o carro, ele no celular estava, no celular continuou. Nem sei o que pensa, mas assim, não é ninguém de muito... Não é mulher dirigindo.
E eu disse, olha, tem um problema no meu carro, eu acho que é do lado direito da roda do motor, de trás, da parte do carona, eu acho. A senhora deixa aí, sem olhar para mim, a senhora deixa aí que deve ser a ribimboca da parafuseta com cruzamento de não sei o que. Eu falei, pois é, menino. E eu que achei que eram uns embargos de declaração com efeitos infringentes para dar efeito, para suspender o recurso extraordinário. Ele disse, o que é dona... Não, aí ele olhou para mim. Não entendi nada que a senhora falou. Eu falei, igualzinho eu. Também não entendi nada. Nós dois nos desentendemos super bem. E olha, moço, vou dizer uma coisa. Se entender bem é tão difícil quando se desentender bem, assim, igual nós dois. Não entendemos um ao outro. Bom, enfim, o carro foi resolvido, foi arrumado. Isso para dizer que é o tempo inteiro. Também, outro dia, foram entregar alguma coisa, eu moro numa casa em Brasília, e a pessoa que chegou para entregar, eu estava em cima de um telhado, trocando as telhas. Vivo fazendo essas coisas para me machucar. E ele falou assim, ô, dona, desce daí, que diz que aí é casa de autoridade, viu? Aí ele mesmo falou. Quer dizer, também não sei, porque eu já vi falando que isso aí é casa de uma mulher, não sei se é de mulher ou de autoridade. Na cabeça dele, é de uma das duas, mas ele completou. Mas os dois são encrenca, acho melhor a senhora descer. É isso. A ideia é sempre que, se fosse um homem, autoridade, automático. Agora, não combina para ele. E eu estou falando de uma pessoa que não fala com malícia nem com maldade. Ele fala o que ele está pensando. É isso mesmo. Então, a Constituição garante direitos e deveres iguais, mas nem são iguais os direitos na concretização diária, nem são os deveres iguais. E aqui eu queria falar rapidissimamente para chegar à questão da violência de gênero, que eu acho que nós precisamos de pensar. Primeiro, também a Constituição não garante apenas a igualdade estática. Os iguais são iguais, os juízes são iguais, nem juízes e juízas não são iguais. Um juiz, quando é promovido, e o presidente do tribunal está aqui, dá o testemunho, ele chega em casa com uma garrafa de vinho comemorando. Quando uma juíza, que a gente chama de magistrada, principalmente, se ela tem filhos, ela é promovida, ela agradece, mas fala, eu vou ver lá em casa, porque meus filhos estão na escola, nós estamos já no mês quase de maio, eu preciso de ver como é que fica, porque o homem é pai, ele não precisa de olhar isso. A mulher vai tomar conta, vai ver como é que fica. Então, nem na mesma categoria, a igualdade não é total, porque eu tenho um caldo cultural nesta sociedade que faz com que os deveres sejam diferentes. O dever de cuidado é debitado na nossa conta e não debitado no sentido negativo. Eu acho que o dever de cuidar faz parte da nossa convivência humana e não pode apenas ficar, não como algo que a gente quer com quem a gente quer bem, mas que seja repartido, porque uma doença longa na família realmente é onerosa para todo mundo, não apenas para o doente, porque não é só uma mãe doente, um pai doente, um irmão doente, ele não quer só a presença da filha ou da mulher, ele quer a presença dos filhos, todos, filhas e filhos. Este cuidado precisa de ser repartido. O cuidado de estar na reunião de pais e mães e mestras e mestres tem que ser de todo mundo. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu sou muito a favor das reuniões depois do jogo de futebol, dos homens irem tomar sua cerveja, dos clubes de charutos, como eles dizem. Eu apenas quero nós criarmos e termos tempo para criar o clube do perfume, porque aí eu acho que nós temos direito. Eu não quero só mulheres guerreiras para sempre. Eu quero mulheres alegres.
Eu canso de dizer, quando um parceiro da gente está feliz, é ótimo, ele chega alegremente em casa e tal. E nós também queremos não estar de cara amarrada, porque o dia inteiro foi dia de problema no trabalho, e depois chegou e aconteceu não sei o quê. Nós precisamos de dividir melhor nossos deveres para a gente curtir melhor os nossos direitos. E é isso que está posto na Constituição como direitos e deveres. Ano passado, numa reunião que alguns ministros de Estado estavam, eles diziam, mas agora, junto com algumas parlamentares, agora nós vamos garantir à mulher o direito de mais 1 hora, 2 horas depois do trabalho, 1 vez, 2 vezes por semana, de poder ficar à sua disposição. O que não dá? Isso vai continuar sempre do mesmo jeito. Nós não queremos 2 horas a mais para nós queremos que os homens participem com a gente. Por que somos nós que temos que continuar como um tio que eu tinha, na minha casa não aconteceu, mas poderia ter acontecido, que falava assim, tal dia aniversário da fulana, estou pensando em comprar uma geladeira nova para ela. A geladeira é dela, o fogão é dela, é a gata borralheira, para sempre, do mesmo jeito. É preciso que a gente comece a aprender a pensar isso de forma diferente. Porque aí, na hora que o homem chega, ou ele é chamado para participar, ele fica com raiva e ele acha que ele não tem nenhuma obrigação. E não tendo nenhum dever, esta raiva se transforma em violência, essa violência se transforma em fúria de todo mundo na casa. Não se violenta só uma mulher dentro de casa, se violenta toda a família. Uma mãe ou um pai que perdem uma filha assassinada por um parceiro tem a vida destruída. O ano passado, uma me contava que, na hora que a pessoa matou a filha dele, e que ela foi em cima dele, que ele falou, se a senhora vier, eu também mato a senhora. Ela falou, o senhor já me matou. O que você está vendo é só um corpo que vai ficar para sempre cobrando justiça para acabar o velório da minha filha. E é assim que é. E não é só ela que tem esse velório. Nós, mulheres brasileiras, estamos tendo velórios todos os dias de uma parte de todas nós. E é preciso mesmo que isso acabe. E é preciso que isso mude. E estas violências não são apenas de uma forma. E já não seria pouca a ameaça, o grito, o tapa. É preciso que a gente lembre que, quando a mulher trabalha e não tem direito ao próprio salário, que é entregue para este homem, é preciso saber que, se nós não tivermos um olhar, uma compreensão de mundo que se some à compreensão que os homens têm, e aí nós teremos uma sociedade plural, como está no preâmbulo da Constituição, e fraterna, se nós não casarmos, não conjugarmos esses olhares de mulheres, de homens, nós certamente teremos muita dificuldade para chegar a uma construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. E a violência de gênero na política, ou a violência hoje chamada político-eleitoral, é gravíssima, porque ela atinge de forma diferente em várias instâncias as mulheres. Primeiro, porque o discurso que é chamado de discurso de ódio contra os senhores, homens, jovens, é de uma natureza. O discurso contra nós, chamado também violentamente de ódio, na verdade é de ódia. É sexista, é violento, é desmoralizante e nunca atinge só a mulher. Eu acho muito difícil para um parceiro de uma de nós que trabalha fora, muito mais, imagina, a vida de uma política, aqui temos várias, ele conseguir segurar a onda. Porque ele chega no trabalho e alguém mostra qualquer criação, meme ou o que for, contra a mulher e de forma desmoralizante. Os discursos são péssimos e são sempre dessa natureza para incutir na mulher, não entra nessa campanha de novo não, porque lá vem coisa. E a mulher, então, renuncia à sua vocação e renuncia, ela quase que abre mão daquilo que ela poderia atuar em benefício de todo mundo
para que a filha dela fique em paz. Como me disse o ano passado, que não se candidatou de novo a prefeita, minha filha tem 14 anos, adolescente, está morando com a minha mãe há 2 anos numa outra cidade. Nem minha mãe tem obrigação, ainda que ela goste, não é ela que tem que criar minha filha. Eu quero ficar com a minha filha nessa idade, mas ela não pode ir numa escola aqui na cidade, porque ela escuta coisas sobre mim que são inverídicas, mas que a fazem sofrer. Ou seja, a desigualdade que a violência gera não acaba no gesto violento. Ela se espalha e ela gera consequências gravíssimas, sem se falar que, realmente, em termos de violência política de gênero, nós temos muito mais agressões físicas a mulheres do que aos candidatos homens. E isto precisa realmente de ser superado. A minha ideia, primeiro, só deixar claro, eu acho que nós somos capazes de reverter isso. É preciso que se reverta esse quadro. Não é possível, a cada dia, ficar aceitando que mulheres sejam discriminadas, desvalorizadas, destratadas, de todas as formas possíveis. E não adianta virem me dizer que eu não tenho nenhum preconceito. É que lá no trabalho, eu acho que não tem muito ambiente, porque a maioria é mesmo de engenheiros. Coloquem uma engenheira, que às vezes é isso, ela vai te provar que não tem mesmo dificuldade, até porque ninguém nunca disse que um engenheiro era melhor ou pior por ser homem ou por ser mulher. É preciso que a gente, então, expanda mesmo esta capacidade de nos igualarmos naquilo que seja inerente ao desempenho de funções, principalmente nas funções públicas, para que a gente tenha novas compreensões que, conjugadas, possam traduzir-se em nova legislação, em nova forma de ver e praticar o direito, e que venha uma geração, portanto, sem precisar de pensar e repetir isto para sempre. Eu não acho que seja fácil, como eu disse, porque eu sei que não é fácil mudar nada. Eu apenas acho que é imprescindível, porque não se pode manter espaços de barbárie e querer que nós tenhamos um Estado democrático de direito como está na Constituição. A Constituição brasileira tem o inciso 1 do artigo 3º como objetivo da República, não de governo. Seja qual for o governante, o artigo 3º tem que ser cumprido por qualquer governo. O primeiro objetivo posto é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade na qual construir, porque em 87, 88, o Constituinte retratou e viu que ela não era esta sociedade e que nós precisamos de construir este Brasil. Esta construção é permanente, como a democracia é uma construção permanente, mas nós precisamos de ter a sensibilidade de saber que é pela ação de cada um de nós, de todos nós juntos, porque somos todos iguais na nossa dignidade, e o Brasil somos todos nós, não é nenhum de nós. Não fiquem acreditando que um poder sozinho, um agente sozinho, um governante sozinho, um administrador, um legislador sozinho, não faz o que a cidadania faz. Eu, mais de uma vez, digo, quando alguns advogados me procuram, eu não faço milagre, eu faço direito. Eu aplico o direito que o Congresso Nacional cria, que a Assembleia Legislativa cria. Quem faz milagre é a cidadania, essa faz. Nós já tivemos situações no Brasil em que a cidadania brasileira disse, não quero saber disso. Por exemplo, quando teve o assassinato de alguns fiscais do trabalho e o prefeito eleito, porque a legislação então permitia, foi eleito preso e governou preso aquela cidade. E perguntava-se então ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esse enorme brasileiro que foi Sepúlveda Pertence, o senhor não vai fazer nada? Ele dizia, eu faço direito. O direito é assim. O povo escolheu, ele vai governar de dentro da prisão. E governou. O que fez o povo? Saiu às ruas, colheu mais de 1 milhão de assinaturas, levou ao Congresso, que por unanimidade fez a lei, chamada Lei da Ficha Limpa. Quem tiver condenado não pode mais ser eleito, nem pode se candidatar. Quem fez foi o povo. Portanto, a capacidade do povo, de nós, não povo ícone, não povo abstrato, o povo nós, cidadãs e cidadãos,
ainda tem um potencial enorme para tornar esta Constituição efetiva, jurídica e socialmente. E aí nós teremos esta sociedade livre, justa e solidária. Para a violência política de gênero, para este ano de 2026, onde teremos uma eleição com 6 votos, presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e 2 cargos de senadores, eu estou propondo, até da minha experiência como presidente das eleições de 2024, que a gente comece criando, como temos a Brigada Maria da Penha, que são brigadas que são chamadas quando a mulher esteja passando por uma situação de violência e acione imediatamente para evitar o pior desfecho, que nós criamos também brigadas eleitorais para as candidatas mulheres. Porque se a gente não criar, nós vamos ter cada vez mais violências sendo praticadas, e como tivemos em 2024, casos gravíssimos e sérios, e foi uma eleição em paz. Como me disse um amigo, uns 2 dias depois, eleição chata essa que você fez em casa, não aconteceu nada, todas as últimas tinham sido uma briga sem parar, essa sua, pois é, eu até achei que deu certo na hora que 3 horas da tarde um assessor veio me dizer que a notícia que estava nos telejornais era que uma galinha tinha ingressado numa sessão eleitoral. A eleição deu certo. Os eleitores foram, votaram, fizeram o que tinham que votar, e à noite eu dei o resultado, acabou a conversa. Nós queremos a paz democrática, a paz que é o equilíbrio no movimento com respeito a todos os direitos. Acho que não é fácil, acho que somos capazes de nos reconstruirmos, porque a maneira de Carlos Drummond de Andrade, que num verso diz: o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Meu coração por um Brasil justo e solidário bate com todas as forças, como se eu tivesse os mesmos 16 anos de quando eu comecei a estudar direito, e eu tenho certeza que juntos, juntas, somos muito mais, e somos capazes de um Brasil que seja matriz e exemplo de uma democracia para todo mundo, um mundo que está precisando da humanidade que nós podemos oferecer. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Antes de encerrarmos, enquanto a reitora Márcia Barbosa entrega alguns presentes para a ministra, convidamos para subirem ao palco a equipe da Ponto URGS, que vai entregar um kit com produtos da novíssima coleção Museu da Faculdade de Direito, que foi lançada hoje à tarde. Chamamos os colegas Annelise Bueno Ambrosini, Eduardo Cardoso, Juliana Gonçalves Mota e Estefânia Oliveira da Costa. E para que a ministra lembre sempre do nosso Rio Grande do Sul, uma amostra, vamos ver se ela aprende a tomar um mate, e o nosso vinho produzido aqui na nossa URGS. Obrigada. Só queria agradecer, eu que tinha que ter trazido presente para todos vocês, porque o Rio Grande do Sul tem oferecido tanto ao Brasil, tenho certeza que continuará oferecendo, e da minha parte, só de ter oferecido os ministros do Supremo, juízas e juízes, como agora com o meu presidente de tribunal aqui, que oferecem, e que tem na ministra Rosa Weber um exemplo de o que uma gaúcha é capaz de mansamente dominar todo mundo como ela domina, me faz aprender todo dia que as gaúchas são demais. Eu ainda haverei de aprender. Obrigada.
E assim encerramos mais uma aula magna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença de todas as pessoas que vieram nos prestigiar e desejamos uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada.